As imagens do James Webb continuam a nos maravilhar. Hoje, confirmamos que o objeto interestelar 3I/Atlas é de fato um cometa, um visitante de outro sistema solar passando pacificamente pelo nosso. Pense na maior notícia que você pode imaginar. Uma que mudaria tudo: a política, a religião, a nossa visão de nós mesmos. Nós sempre imaginamos como seria esse dia. Hoje, em Ícones Fora de Época, nosso protagonista não é uma pessoa, é este dia. O acontecimento que parou a humanidade e nos forçou a encarar a pergunta mais importante de todas: e agora? Bem-vindos ao Ícones Fora de Época, onde a realidade se encontra com o impossível. Hoje vamos explorar: e se a maior descoberta da história da humanidade fosse também a mentira mais bem contada? Bloco 1. O conto de Ninar cósmico. Agosto de 2025. O mundo está fascinado. Pela terceira vez na história registrada, temos um visitante de outra estrela em nosso quintal. O 3I/Atlas. A história oficial, endossada por todas as agências espaciais do mundo, é clara e reconfortante. É um cometa de gelo e rocha, com um tamanho estimado de 5 quilômetros de diâmetro. Ele viaja a uma velocidade incrível, em uma trajetória hiperbólica, o que prova que ele não está preso ao nosso Sol. Ele fará sua aproximação máxima no final de outubro e depois seguirá o seu caminho de volta para o breu interestelar. Não há absolutamente nenhum risco de colisão. É um espetáculo, não uma ameaça. Essa é a história que nos contam. Uma bela e segura história sobre um turista cósmico. Bloco 2. O sussurro na escuridão. Mas no mundo da ciência, os dados brutos são públicos, e algumas pessoas não se contentam com a história oficial. Noites a fio, amadores e dissidentes analisam cada pixel, cada ponto decimal. E então, eles encontram um observatório remoto e escuro. Vemos telas com códigos e gráficos complexos. Uma astrônoma e hacker está analisando os dados brutos da trajetória de 3I/Atlas, que foram vazados online. A astrônoma dá um zoom num gráfico de velocidade. A linha, que deveria ser uma curva suave e previsível, tem uma minúscula, quase imperceptível inflexão para baixo. Uma anomalia. Algo impossível. A trajetória de 3I/Atlas não é puramente balística. Em determinados pontos, o objeto acionou algum tipo de propulsão e desacelerou. Apenas alguns metros por segundo, mas o suficiente para quebrar as leis da física para um cometa. A astrônoma olha para a tela pálida. Ela entende a implicação aterrorizante. Não é um cometa à deriva. É um objeto sob controle. E não está indo embora. Está se preparando para ficar. Bloco 3. O novo protocolo. Por que os governos do mundo mentiriam sobre algo tão monumental? A resposta está em um medo muito bem documentado. Existem protocolos reais, discutidos por décadas, pelo SETI e por governos sobre o que fazer em caso de primeiro contato. E todos eles partem de uma premissa sombria. A nossa civilização é frágil. A confirmação de uma inteligência extraterrestre poderia causar um pânico global. Mercados financeiros entrariam em colapso. Religiões milenares enfrentariam crises de fé existenciais. E o pior de tudo, as nações do mundo poderiam iniciar uma nova e perigosa corrida armamentista para se defender ou para tentar monopolizar a tecnologia alienígena. A conclusão dos protocolos é quase sempre a mesma. Em um primeiro momento, para evitar o caos, a verdade deve ser contida. A mentira não é por maldade, é por medo da nossa própria natureza. Bloco 4. O pedido de socorro. Mas a verdade, como a água, sempre encontra uma fresta.
Uma fonte anônima dentro do projeto James Webb vaza a informação completa. O telescópio não só viu o objeto, ele captou uma emissão, um sinal de rádio fraco, mas incrivelmente complexo, escondido no ruído cósmico. Com a ajuda de supercomputadores e de uma IA de tradução, a mensagem começa a ser decifrada. E não é uma declaração de guerra, não é uma saudação, é um pedido de socorro. 3I/Atlas é uma arca, uma nave-mundo colossal e antiga, carregando os últimos vestígios de uma civilização. As consciências digitais ou os corpos em hibernação de bilhões de seres fugindo de seu sistema solar, cuja estrela está morrendo. Eles vagaram pelo vazio por milênios e nos encontraram. Eles não são conquistadores, são os últimos refugiados do universo. Se essa reviravolta na maior história da humanidade já te surpreendeu, considere deixar o seu like. É um pequeno gesto que nos ajuda a continuar explorando essas grandes questões. Bloco 5. O dilema da humanidade. A revelação vaza para o público, a mentira dos governos é exposta. O pânico inicial é rapidamente substituído por algo muito mais complexo, um dilema moral de proporções cósmicas. A humanidade se divide. A facção do medo, liderada por militares e nacionalistas que veem os recém-chegados como uma ameaça existencial. E se trouxerem doenças? E se a sua tecnologia for uma arma? E se eles quiserem tomar nossos recursos? A facção da compaixão, liderada por cientistas, artistas e líderes humanitários, que argumentam que essa é a maior oportunidade da nossa história. A chance de aprender, de evoluir e de provar que somos uma espécie madura e compassiva. E a maioria silenciosa, confusa, assustada, mas também cheia de esperança. A arca, o viajante, continua sua lenta aproximação. O desfecho dessa história não será uma batalha no espaço, será uma batalha de ideias aqui na Terra. Uma tomada do prédio das Nações Unidas em Nova York. Todas as bandeiras do mundo estão hasteadas. A câmera entra no salão da Assembleia Geral, que está lotado. O silêncio é absoluto. O secretário-geral está no pódio, prestes a iniciar a votação que decidirá o destino de 2 espécies. Bloco 6. Encerramento. A história da Arca de Atlas, é claro, é uma ficção, por enquanto, mas ela serve como uma metáfora poderosa para os dilemas que já enfrentamos. Ela nos força a fazer uma pergunta real. E se a arca não viesse do espaço, mas de um país vizinho, fugindo da guerra, da fome ou de desastres climáticos? E se o sinal de socorro não fosse uma emissão de rádio, mas um relatório científico sobre o colapso do nosso próprio ecossistema? A verdade é que as arcas já estão chegando. A nossa reação a essa história imaginária diz muito sobre como estamos lidando com as nossas crises reais. A pergunta que fica é: quando o momento do teste final chegar, a humanidade estará pronta para agir como uma única espécie? Ou as nossas velhas tribos e fronteiras falarão mais alto? Queremos a sua opinião. O que você faria? Deixe o seu comentário e vamos debater. Se gostou dessa viagem, inscreva-se para não perder a próxima. Até lá!